Queridos amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, irmãos, nós estudamos, no estudo passado sobre os sinais da volta de Jesus, da volta de Cristo. E hoje nós vamos estudar a volta de Jesus. Hoje o assunto é bem interessante e é tudo aquilo que a gente espera hoje em dia, irmãos? A volta de Jesus a essa terra será o maior evento da história humana. E como nós esperamos por esse evento? Há milênios. E Jesus precisa voltar, irmãos? Eu fico vendo tantas notícias, tantas profecias se desenrolando. Como Jesus precisa voltar? Às vezes eu falo em minhas orações, Senhor, já deu. Já deu. Já está na hora. Já está na hora, irmãos. E todos nós estamos esperando por esse momento. Porque a volta dele será a concretização, irmãos, do plano da salvação. Vai ser um evento maravilhoso para aqueles que estiverem salvos, Para aqueles que lutaram, irmãos? Que acreditaram, que lutaram para ser fiel, para estar ao lado, do bem, do Senhor. Será um evento maravilhoso. A promessa no jardim do Éden, de que viria um Salvador morrer por nós, foi para o céu e voltaria de novo para nos dar a salvação. Infelizmente, esse assunto não é muito ensinado por aí. Isso é muito triste, sabe, irmãos? Eu fico vendo assim as coisas acontecendo, tantas profecias se desenrolando, e nós poderíamos estar pregando mais a questão do preparo do cristão. Hoje eu vejo tantas pregações insignificantes que não tem, pelo menos para agora, sabe, não tem um fundamento. E com a volta de Jesus tão próximo de voltar, parece que os pastores não estão preparando o povo, sabe assim, preparando o povo para a volta de Jesus. Porque, irmãos, se nós não mudarmos as nossas atitudes em vários aspectos, nós não vamos conseguir. Por isso que eu sempre entro naquele texto de Mateus, acho que Mateus 7. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então assim, tem muitas coisas que nós precisamos mudar. Porque ao longo dos anos, irmãos, e com o passar dos anos, as coisas mudaram muito no nosso mundo. Hoje tudo pode. Hoje nada é pecado. Hoje parece que as coisas erradas estão certas. E indiretamente nós somos atingidos por isso. O mundo entrando dentro da igreja, sendo que nós temos que ser diferentes do mundo. E parece que nós estamos nos associando cada vez mais com o mundo. Isso é muito triste. É muito triste, irmãos. Então, infelizmente, esse assunto não é muito ensinado por aí. E eu vejo de verdade, irmãos, essa é uma opinião minha, uma estratégia do inimigo. Para quê? Para que os líderes, porque eles são responsáveis, eles são os líderes, para que os líderes não preparem o povo para a chegada de Jesus. Entende, queridos? Como nós vivemos num momento muito solene, onde nós temos que ter o discernimento das coisas. Por isso que eu sempre prego aqui, irmãos? Eu fiz um estudo sobre alimentação, um estudo muito
muito abrangente, muito intenso. Não sei se é essa a palavra, mas eu me aprofundei bastante na questão da alimentação e eu descobri coisas interessantíssimas, que nós vamos entrar nesse assunto lá para o final do estudo na questão da alimentação. Como que a má alimentação tira o seu discernimento. É fantástico. É fantástico o estudo que eu fiz, sabe? Eu descobri muitas coisas. E engraçado, irmãos, quando eu parei de comer algumas coisas, hoje eu sou vegetariano, tá? Não para minha honra, para minha glória, não. Eu sou vegetariano, irmãos, porque eu acredito que eu entendi a mensagem. Porque, queridos, eu quero receber a luz, eu quero receber o discernimento, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero enxergar o erro. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue enxergar o erro, a gente faz o errado achando que é o certo. E isso hoje é muito presente no nosso mundo, no nosso meio. E aí você vai para esses estudos que eu fiz, tá aí na minha playlist, se você quiser fazer. Tá lá, sobre alimentação. E se você vai para os estudos, a má alimentação, ela tira o teu discernimento. Incrível. Aí eu fico pensando, na questão do mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo. As pessoas não têm mais discernimento, irmãos. O erro está se tornando certo. Os pastores não estão preparando o seu povo para a chegada do Senhor. Porque às vezes nem consegue ver que Jesus está voltando, que Jesus está tão próximo de voltar. No estudo passado a gente viu sobre isso, muito sobre isso. E tem muito mais na palavra de Deus dos sinais da volta de Jesus. E como eu disse, hoje é umas pregações tão pobre. Desculpa a palavra aqui, mas acho que essa é a palavra certa. Tão pobre de conteúdo. Sendo que Deus deixou tantos conteúdos maravilhosos para agora, irmãos. E muitas pessoas têm duvidado sobre esse assunto, Acreditam que Jesus não vai voltar e tudo termina na morte. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos? Outros acreditam no arrebatamento secreto. Então nós vamos ver hoje algumas coisas sobre a volta de Cristo. Como que ele vai voltar, o que vai acontecer, quais são os eventos que vão acontecer para a volta de Jesus. Porque é muito triste, irmãos, sabe? Está tão claro na palavra do Senhor que nós vimos semana passada dos sinais da volta dele e ainda existe pessoas que não acreditam. Isso é muito triste, porque está muito claro na palavra, sabe, irmãos? É aquilo que eu sempre falo e sempre vou falar, acho que até o final do estudo. Se a Bíblia foi adulterada, então me prove as profecias que estão tão claras, tão evidentes, acontecendo direitinho. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então o que faz eu pensar que a Bíblia é mentirosa? Entende? Como que o inimigo ele é astuto. Aí voltando na parte da alimentação, hoje a nossa alimentação é tão adulterada e o Espírito de Profecia fala que Satanás ele iria mexer na alimentação, dá porcaria pra gente comer. Olha como é que ele é esperto. Dá porcaria pra gente comer pra quê? Pra gente não ter discernimento. Pra gente não entender o momento que nós estamos vivendo. Como eu sempre digo, irmãos, cuidado. O inimigo não é burro. Ele é esperto. Ele é inteligente. Ele enganou 1/3 dos anjos de Deus que eram perfeitos. Quanto mais nós, se a gente deixar. Ah, Júlio, como que eu não deixo? Estudando. Estudando.
Porque o próprio Jesus diz que nos finais dos tempos apareceria muitos falsos profetas. Então como que eu não sou enganado? Estudando, não tem outro caminho. Orando e estudando, orando e estudando. Vamos aqui, irmãos, para João 14, 1 a 3. Então vamos ver qual foi a maior promessa que Jesus fez para nós. João 14, de 1 a 3. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e o levarei comigo. Voltarei e o levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa de Jesus, irmãos, é que Ele vai voltar e Ele vai levar você e eu, se nós estivermos nos preparando. Ele não vai levar aquela pessoa, irmãos, como eu sempre digo e eu torno a dizer e eu vou continuar dizendo, porque eu ouvi mais uma vez na boca de um pastor que é só você crer. Você não precisa fazer esforço. Eu não consigo entender isso, irmãos. E se você tem alguma dúvida, entra aqui nesse telefone, fale comigo. Eu não consigo entender, irmãos, que é só crer e não precisa fazer nada. É só crer que eu estou salvo. Sendo que eu já li tantos versos aqui para vocês na Bíblia, no espírito de profecia, que não é assim. Nós precisamos nos esforçar, sim. Eu não consigo entender a lógica desses pastores. De verdade, eu posso estar errado. Irmãos, eu posso estar errado na forma que eu estou falando aqui para vocês. Mas como eu já li vários textos para vocês, irmãos, está muito claro que não é isso. A própria Bíblia diz o que é a tua fé sem as suas obras. O que é obras? É esforço. Você tem que se esforçar para fazer o bem. Porque o nosso corpo, o desejo do nosso corpo é fazer o mal. Para mim fazer o mal, olha só que interessante, irmãos. Parece que para mim fazer o mal, eu não tenho esforço. Eu não preciso de esforço. Irmãos, para mim ir ali na minha cozinha, pegar um chocolate, pegar, um sorvete, eu não tenho esforço, eu vou ali, pego e como. Agora, eu me esforçar para não querer comer essas coisas, eu preciso de esforço. Porque o meu desejo sempre é comer as coisas imundas, as porcarias. Assistir filmes, por exemplo, quantos filmes que são bons, mas é os filmes que não prestam. E eu preciso me esforçar para não assistir, porque o meu desejo de assistir aquele filme é muito grande. E para assistir é muito fácil, é só começar a assistir. Agora, para não assistir, eu preciso me esforçar. Então, como assim eu não preciso me esforçar, irmãos? Para ser salvo. Porque crer em Jesus é muito fácil. Eu preciso de esforço para crer em Jesus? Não, é só crer. Mas o que Jesus diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você diz que não me conhece, mas não guarda, se você diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. Opa, então peraí. Então falar que é crer é muito fácil. Agora guardar os mandamentos é fácil? Você não precisa de esforço para guardar os mandamentos? Entende, queridos? Por isso que não entra na minha cabeça. E o espírito de profecia é muito claro. Por isso que eu sou a favor
de estudar o Espírito de Profecia aqui com vocês, porque o Espírito de Profecias, ele nos ajuda a entender, ele abre as nossas mentes para entender o que já está na palavra, ele nos ajuda, ele é mais direto. E lá fala que nós precisamos nos esforçar para ser salvo, sim. Aí eu te pergunto, irmãos, eu vou acreditar numa serva do Senhor, aonde o próprio Deus falou com essa pessoa, ou eu vou acreditar num homem, seja ela quem for, pastor, bispo, padre, seja ela quem for, que às vezes nunca ouviu a voz de Deus? Quem eu acredito? Entendeu? Por que eu acredito muito no Espírito de Profecia? Porque Deus usou essa serva para nos ajudar. Agora o povo não estuda às vezes, ou às vezes estuda, mas eu não sei, parece que o povo vai andando assim, conforme o mundo vai ditando as regras, entendeu? Só que as regras parecem ser diferentes. Como eu estou dizendo, não é só crer, estou salvo. Você crê, estou salvo, você está salvo. Não precisa fazer nada. Não precisa se esforçar, você está salvo. Eu não entendo. Então, João 14, de 1 a 3, Jesus nos promete que vai voltar e vai levar os fiéis que ama Ele e guarda os seus mandamentos. Essa é a palavra correta. Aqueles que creem e guardam os seus mandamentos. Essa é a colocação certa. Não é só crer e também não é só obedecer. É crer e obedecer. Os dois têm que andar junto. É assim que eu vejo, é assim que eu leio, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Então Jesus vai levar esses para o céu, esses com Ele. Aqueles que creem em Jesus, que amam a Jesus de verdade e obedecem a Ele. Certo, meus queridos? Então vamos para mais um texto aqui. A outra coisa que eu gostaria de falar, olha que interessante. Essa frase, ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras, de que Jesus vai voltar. Então, se eu creio nessa palavra, meus irmãos, eu preciso crer que Jesus vai voltar. Tem muitos que não creem. Talvez não tiveram a oportunidade de estudar da forma correta. Talvez não creem mesmo por rebeldia. Talvez não creem por causa de tantas filosofias mundanas, demoníacas, que são, que essas pessoas recebem e acabam desacreditando da palavra. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a Bíblia fala sobre isso, Se não há profecia, o povo se corrompe. O que isso quer dizer? A importância de nós estudarmos profecias, porque são elas que provam que realmente a palavra é verdadeira. Quando você estuda as profecias e começa a olhar em volta, irmãos, seus olhos se abrem, você fala, nossa, que legal, que coisa fantástica. Eu nasci na igreja, eu saí da igreja, eu fui voltar para a igreja, irmãos, estudando Apocalipse. Eu não tinha estudado Apocalipse, nunca. E quando eu comecei a estudar Apocalipse, anotando tudo certinho, olha como é que é os livros de Apocalipse, não sei se vai dar para ver, olha aqui. É o livro inteiro assim, ó. Assim, ó. Tudo grifado, tá vendo, irmãos? Tudo grifado. O livro inteiro assim. Olha só. Não sei se está dando para ver aí. Foi assim que eu voltei para a igreja. Porque eu comecei a estudar de verdade
anotar, pelo Bíblia Fácil. Porque é um estudo muito fácil de entender e é aquilo que você precisa entender. Eu acho que eu fiz se eu não me engano, irmãos, acho que eu fiz uns 10 estudos de Apocalipse. 10, 16, não sei. Que acabava a temporada, eu começava em outra. Acabava a temporada, eu começava em outra. E estudava as temporadas passadas que já tinha e eu não tinha estudado, porque eu estava afastado da igreja. E eu ia anotando. Eu fui anotando e aquilo foi abrindo a minha mente. E eu voltei para a igreja. Falei, nossa, eu preciso voltar, eu preciso me rebatizar, eu preciso. E Deus foi mudando a minha vida, sabe, irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso? A importância de nós estarmos sempre estudando, tá? Então, queridos, vamos aqui agora para Mateus 24, 36. E é um assunto muito interessante que fala aqui, que fala sobre datas. Nós estudamos isso, né, a semana passada, mas é bom reforçar para a gente entender mais sobre isso, porque tem alguns engraçadinhos que julgam o povo adventista como um povo que marcou data da volta de Jesus. Isso é uma mentira, tá? Isso foi no momento millerita, quando Guilherme Miller, ao estudar Daniel, né, ele viu uma data ali que ele achou que era a volta de Jesus. Mas Guilherme Miller não era adventista. O adventismo nem existia na época de Guilherme Miller. Guilherme Miller era um batista. O adventismo ele veio a aparecer, né, alguns anos depois. Então, isso é uma falácia, tá? Que os adventistas marcaram a volta de Jesus. Não, isso é mentira. Então, aqui em Mateus 24, 36, diz assim, irmãos: Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, a volta de Jesus. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Hoje, por Jesus ser Deus, né, ele, claro, sabe, ele é onisciente. Quando ele estava na terra, ele estava num corpo carnal, digamos assim, né, num corpo humano. E eu acredito que ele foi limitado, né, irmãos, do seu poder. Né? Ele tinha poder sim, mas eu acredito que ele foi limitado. Eu acredito, né? Até mesmo porque se ele tivesse toda a sua glória, ele mataria as pessoas, não é isso que fala lá com Moisés, né, com o povo de Moisés? Não deixa Deus aparecer, não, senão a gente vai morrer por causa da sua glória. Acho que tem essa parte ali, se não me falha a memória. Né? Moisés mesmo queria ver a face de Deus e Deus falou, não, Moisés, eu vou passar de ladinho, de costa, né, porque senão a minha glória pode te matar. Então, assim, irmãos, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo hoje é que sabe da volta de Jesus. Não sei se eu posso falar para vocês se os anjos hoje já sabem, não sei. Talvez saibam, porque para eles não faz diferença. Para nós, sim. Imagina se eu soubesse que Jesus iria voltar daqui a 3 anos. Né? Por exemplo, eu estou no mundão ainda. O que eu ia pensar? Eu vou curtir. A hora que tiver faltando aí uns 4 meizinhos, eu vou e me arrependo. Entendeu? Então, para nós hoje, foi bloqueado essa notícia. A gente não pode saber por causa disso. Porque nós temos que se arrepender agora, irmãos. Se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim hoje. Entendeu? Então o momento é agora. O momento do arrependimento é o agora, não é hoje, é agora. Porque eu posso sair daqui, ó, na hora que eu for buscar os meus filhos na escola, eu posso bater o carro ali, alguém bater em mim, eu capotar e morrer. E aí, eu vou morrer salvo ou eu vou morrer perdido? Então por isso que a Bíblia fala, acho que em Hebreus, se eu não me engano, fala, é agora, o dia é hoje, é agora, o momento do arrependimento.
Entende? Por isso que Deus não deixou a gente saber do dia e a hora da sua volta. Então por isso que a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão. Mas eu fico pensando, né, irmãos? Vai vir como ladrão para quem? Para os perdidos ou para os santos? Porque se a gente pega aqui, ó, Mateus mesmo 24, a partir do 43, versículo 43, diz assim: lembre-se disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se ele soubesse que o ladrão ia vir, ele ia ficar protegendo a sua casa. Ele não ia sair e viajar. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Bom, se eu vou lá para a 1 Tessalonicense, olha que interessante. Lá em 1 Tessalonicense, irmãos, deixa eu ver aqui, 5, 4 e 6. Diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão. Lá em Mateus está falando que vai nos pegar como ladrão, por isso que nós precisamos vigiar, porque aquele dia nos poderá ou pegará como um ladrão. Mas aqui está dizendo, o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? A volta de Cristo. Não deverá pegá-los como um ladrão. Por quê? Porque essas pessoas não estão na escuridão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Então eu fico meditando nesses dois textos. O que me faz pensar, queridos, que a volta de Jesus pegará sim aqueles que estão dormindo de surpresa. A volta de Jesus, para alguns, vão pegá-los de surpresa. Mas para aqueles que estão acordados, que são da luz, esses não serão pegados de surpresa. Porque eles estão vigiando, eles estão estudando, eles estão vendo o que está acontecendo, eles têm discernimento, porque eles estão se preparando para a volta de Jesus. Eles estão se esforçando, obras, para se santificar, para se purificar. Eles não estão dormindo. Eles estão fazendo a reforma de saúde. Eles estão fazendo o reavivamento pessoal. Eles estão se policiando na televisão, na internet, em músicas. Eles oram. Eles fazem culto familiar. Eles preparam a eles e a família, os filhos, a esposa. Esses não serão pegos de surpresa como um ladrão. Esses não. Claro, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós saberemos sim a proximidade da volta de Jesus. Saberemos por causa das profecias, por causa dos sinais. Aí eu te pergunto, o povo do mundo, eles estudam profecias? Eles estão preocupados com os sinais da volta de Jesus? Às vezes até sabe que Jesus vai voltar porque outros estão falando, os que estão acordados estão falando. Mas eles sabem de fato o que vai acontecer? Porque tem uns eventos, irmãos. E a gente precisa saber desses eventos. Por isso que nós precisamos estudar. Entendeu? Ver na Bíblia quais são os eventos que vão acontecer. Olha que interessante. Gostaria de ler para vocês aqui, no Espírito de Profecia, irmãos, que eu achei interessante, no livro
o grande conflito que diz assim: a voz de Deus é ouvida, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Então o espírito de profecia está nos revelando que bem próximo da volta de Jesus, os fiéis ouvirão uma voz, talvez dos nossos anjos, talvez do próprio Senhor, o dia e a hora que Jesus vai chegar. Que fantástico! Olha, até me arrepia. Que fantástico! Por que eles vão ouvir? Porque, irmãos, eu acredito que é nesse momento que fala de Apocalipse que quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Eu acredito que eles vão ouvir essa voz do céu, que vai vir do céu, porque não há mais salvação para os perdidos e não há mais perdição para os salvos. Então não faz diferença ele saber da data e da hora. Entendeu? Não faz diferença porque eles já estão salvos. Hoje a gente não pode saber por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se Jesus vai voltar daqui 3 anos, deixa eu curtir o mundão, a hora que tiver faltando 4 meses eu me converto. Hoje a gente não pode, porque eu não sei se eu estou salvo, não sei se eu estou perdido. Eu ainda não sei. Eu estou numa luta, eu estou na caminhada. Mas quando chegar lá bem próximo da volta de Jesus, você sabe por que vai dar para saber lá, bem lá perto da volta de Jesus, bem pertinho, vai dar para saber quem vai estar salvo e quem vai estar perdido? Você sabia? Por quê? Quando as pragas de Apocalipse começar a cair. Quando as pragas de Apocalipse, irmãos, começar a cair, é a partir daí que nós vamos saber quem está salvo e quem está perdido. Se eu estou recebendo as pragas, eu perdi a salvação. Eu vou saber que eu perdi a salvação. Agora, se eu não receber as pragas, então eu posso me ajoelhar, agradecer a Deus, obrigado, porque eu vou saber que eu estou salvo, que eu consegui. Então eu acho que é nesse momento, porque o mundo vai estar muito perturbado nesse momento. A gente vai estar muito aflito pelas coisas que vão estar acontecendo. Vai ser um período muito difícil, irmãos. Irmãos, o espírito de profecia fala assim: quando a irmã White ela teve as visões das pragas, e ela começou a ver, chegou um ponto que ela declara assim, que ela pediu para o anjo dela, tire essa visão de mim, porque eu não estou conseguindo ver, de tanto terror que vai ser. Entende, irmãos? Para que eu vou ficar brincando com a minha salvação? Eu vou perder aquilo de mais maravilhoso pelas coisas desse mundo? Por um copo de cerveja? Por um cigarro? Uma droga? Sabe? Qualquer outra coisa. Por isso existe uma luta, sim, irmãos, de santificação. Existe. Porque crer em Jesus é muito fácil. Boca para fora é muito fácil, é muito simples. Mas existe sim uma luta. A luta da santificação, mas nós temos que lutar. Então existe sim um esforço a se fazer. Existe sim. De que lado nós vamos querer estar, irmãos? Passar por esses horrores que vai acontecer? Ou nós vamos ser aquelas pessoas que estaremos fugindo da perseguição? Quem você vai querer ser? O perseguido ou o perseguidor? Quem você vai querer ser nesses últimos dias? Eu luto para ser o perseguido. Eu peço ao meu Deus, meu Senhor, me coloque no grupo
dos perseguidos. Sabe, queridos, eu não quero passar por isso, eu não quero que a minha família passe por isso. Pelos horrores, que nem eu disse aqui para vocês, a visão que a irmã White teve. Eu não quero passar, eu não quero ser esse grupo que vai estar sofrendo, que vai estar passando por um período muito difícil da vida deles. Não quero, irmãos. Mesmo que eu seja jogado na fogueira, mas que eu seja jogado na fogueira salvo e não perdido. Porque além de você passar esse período difícil das pragas, você também vai passar um outro período difícil que nós vamos estudar, que vai ser o fogo. A última destruição que Deus vai mandar para destruir Satanás e seus anjos, porque esse fogo é para eles. Mas quem estiver com Satanás receberá também. De que lado? Você e eu vamos querer estar. Lute. Se esforce. Não acredite em pastor que fala que é só crer. E você não precisa se esforçar, é só crer. Não creia. E eu não creio. E também não creia em mim, não. Vai você para a Bíblia e estuda. Se você tem que se esforçar ou não. Não pega só o texto, irmãos, como eu já disse para vocês, de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí acabou? O que a gente faz com o restante da Bíblia? Queima? Porque o que é crer em Jesus? Como que eu desenvolvo a minha fé? Se não for pelas obras? Como que eu provo que eu amo a Deus? Se não for pelos meus frutos, obras? O que eu faço com Mateus, acho que Mateus 7, nem todo mundo que diz, que crê, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O que eu faço com Mateus 7? Queimo? Jogo fora? Você está vendo como eu não posso pegar um texto, irmãos, na Bíblia e fazer o meu pretexto? Não posso. Porque existem vários outros textos que complementam esse texto. Então cuidado. Cuidado. Somos salvos pelas obras? Não. Lógico que não. Mas é por elas que nós vamos demonstrar a Deus de que nós realmente o amamos. Porque até os demônios, lá em Tiago 2 fala, até os demônios creem que Jesus é Deus. Então eles estão salvos? Não. Por quê? Porque eles não desenvolvem as obras, as boas obras. Isso porque eles já estão perdidos, claro, mas por que eles não estão salvos? Porque eles não fazem as boas obras. Eles creem, mas não desenvolvem as obras. Então é por aí, irmãos, sabe? É por isso que eu sempre digo a vocês, tomem cuidado. A gente não precisa, claro, generalizar, mas todo cuidado é pouco. Tomem cuidado. Apenas isso. Tomem cuidado. Tá bom? Por isso a importância de estudar, de buscar sempre conhecimento. Para quê? Para a gente não cair em enganos que estão aí fora. Porque o próprio Espírito de Profecia profetizou que nos finais dos tempos a confusão iria estar muito grande. O que isso me faz pensar? Então que eu não deva confiar em pastor, padre, bispo, papa, seja lá quem for. Eu tenho que confiar na palavra. É na palavra que eu tenho que confiar. Estudar. Porque já que a confusão vai estar muito grande, e isso vem também através da má alimentação, queridos,
Então vocês entenderam lá. Muitos serão pegos de surpresa na volta de Jesus e outros não. Então a Bíblia nos dá essas duas margens. Então isso me faz pensar que quem será pegos de surpresa? Aqueles que não estudam. Aqueles que estão nem aí com profecia, sabem que Jesus vai voltar, mas estão nem aí. Não sabe como vai ser o processo. E aqueles que estão estudando, esses não serão pegos de surpresa. Esses Deus vai revelar muita coisa, porque eles estão buscando se preparar para a volta de Jesus. Eu creio que Deus vai revelar muitas coisas para esse povo. Até mesmo onde eu li aqui no Grande Conflito para vocês. Aonde, quando chegar o momento próximo, nós vamos ouvir uma voz, esse povo vai ouvir uma voz, dizendo a hora e o dia da volta de Jesus. Isso é fantástico. Isso para mim é fantástico. Irmãos, vamos aqui para outro texto, e aí a gente já encaminha para o final, que está em Mateus 24:30, deixa eu ver aqui. Olha que textos interessantes. São alguns aqui que eu quero ler para vocês. Mateus 24:30 e 31, irmãos, diz assim: Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Então Deus aparecerá no céu com poder e grande glória. E Jesus não vai pisar na terra, irmãos. É isso que nós temos que tomar cuidado. Jesus não pisará na terra. É os anjos que são enviados para reunir os escolhidos e levar os escolhidos até Jesus nos ares. Porque se a gente vai, irmãos, lá para 2 Tessalonicenses de novo, acho que é 2ª ou 1ª, é 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 17, olha o que diz. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles. Com eles quem? O contexto aqui é com os mortos que foram ressuscitados. Nós vamos entrar mais nesse detalhe. Com os mortos que foram ressuscitados na volta de Jesus. Para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus, ele não pisará no planeta Terra. E o espírito de profecia, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que interessante, aqui no livro Eventos Finais, que fala o capítulo Enganos Satânicos, né, os enganos de Satanás, que diz assim: o inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar a Jesus Cristo. Se as pessoas são tão facilmente confundidas agora, cuidado, irmãos. Como resistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado diante de suas deturpações? Afirmar ser Jesus quando é apenas Satanás imitando a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da justiça
da justiça nos que participam de sociedades secretas. Porém, há um limite para Satanás, e a partir daí, ele se vale do engano, falsificando a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará com o objetivo de fazer as pessoas crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Na verdade, ele se transformará em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde é possível, Deus não vai permitir tudo a ele. Uma simples aparência chegar, isso não enganará ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. O grande engano fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse 1, 13 a 15. A glória que a cerca não será exercida por causa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoará nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá as mãos e pronunciará uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz será meiga e branda, cheia de melodia. Em todo manso e compassivo apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo e em seu pretenso caráter de Cristo alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifique o dia que ele abençoou, o domingo. Olha como é importante, irmãos, nós estudarmos, nós sabermos de detalhes que a Bíblia nos declara. Porque a hora que chegar os grandes enganos, e isso já está acontecendo em alguns lugares que eu estou vendo, cuidado. Estude a Bíblia. Não perca mais o seu tempo com televisão, internet. Estude a Bíblia. Claro, você não vai passar o dia inteiro estudando, mas estude todo dia, pelo menos 1 hora todo dia. Estude. No primeiro dia da manhã, pega a Bíblia lá, lê um capítulo, 2, estude. Irmãos, nós não estamos mais no momento de ficar brincando de ser cristão. Satanás não está brincando de ser Satanás. Nós não estamos mais no momento, irmãos, de ficarmos brincando de ser cristão. Muitos perderão a sua salvação por negligência de estudar a palavra. Muitos. Apocalipse 1:7 diz assim, irmãos: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que os atravessaram com a lança. Quando Jesus voltar, todos do planeta todo vão ver no mesmo instante. Ah, Júlio, mas se Jesus vier aqui no Brasil, como é que vai fazer lá no Japão? Como é que eles vão ver se eles estão atrás?
Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Se Deus quiser montar um espelho gigantesco aqui, ó, sabe assim, o planeta tá aqui, ó. Aí aqui atrás ele coloca um espelho, ó, um espelho gigantesco. Ele fará isso. Deus é Deus. Como ele vai fazer? Não sei. Mas a Bíblia está dizendo que quando ele voltar, todos vão ver. Satanás não tem esse poder. E mesmo assim muitos vão ser enganados. Por quê? Não estudam. Não sabe desses detalhinhos, entendeu? Vamos para mais um texto aqui, irmãos. Atos 1:11. Cadê aqui? E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Então os anjos, até os anjos estão declarando que Jesus vai voltar. Até os anjos estão provando de que Jesus voltará. Se prepare, irmãos. Se preparem. Amigos, eu vou terminar por aqui. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês sobre esse mesmo tema. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar para a semana que vem. Eu gostaria de falar para vocês aonde muitos aí pregam sobre o arrebatamento secreto. Eu quero mostrar na Bíblia de que não haverá arrebatamento secreto. E como nós vimos hoje, Jesus ele vai vir literalmente. A gente vai ver Jesus voltar. Essa doutrina do arrebatamento secreto, isso não é bíblico. Isso é mais um engano do inimigo. Por causa de alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês na semana que vem, no próximo estudo. Tá bom? Então que Deus os abençoe. Proteja a sua casa. Proteja a sua família. Prepare a sua casa. Prepare a sua família. Não brinque mais, meus irmãos. Tá bom? Não brinque. Nós, nesses estudos, nós estamos vendo como está muito próximo da volta de Jesus. É só a gente ver os sinais. E Deus nos mostra como Jesus está próximo. Então não brinque mais com a sua salvação, com a salvação dos seus filhos. Leve o Evangelho, compartilhe esse vídeo para a sua família, seja lá quem for. Mas pregue o Evangelho de alguma forma, falando assim que nem eu, ou compartilhando os vídeos, tá bom? Meus queridos, que Deus os abençoe, fique na paz do Senhor e que Jesus esteja sempre com vocês. Fique com Ele.